Oi, gente. Então, na nossa sexta quinzena, vai falar sobre as unidades de medida, certo? E aqui nesse slide, nesse videozinho também, vamos ver um pouquinho dessas medidas e dos sistemas do Sistema Internacional de Medidas, ok? Vamos começar primeiro entendendo o que é medir. O que significa medir? Então, medir é o procedimento experimental através do qual o valor momentâneo de uma grandeza física, mensurando, é determinado como um múltiplo e uma fração de uma unidade, estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente. Então, a gente tem aqui, ó, destacar essas palavras, múltiplo e internacionalmente, ou seja, eu vou medir, eu vou quantificar uma determinada grandeza, certo? Então, por exemplo, se eu quero, vocês, né, quando tipo vão numa farmácia, sobem uma balança, vocês estão fazendo o quê? Medindo, né? Vocês estão medindo o quê? Quantificando o quê? A massa, que a gente chama popularmente de peso, né? Quantos quilogramas vocês estão de massa, quantos quilogramas a gente está pesando. Então, isso é um exemplo do que é medir. Então, eu meço uma grandeza, eu meço um determinado, como aqui, uma determinada grandeza, certo? E vamos ver um pouco de história de medidas, certo? Ela surgiu a partir do desenvolvimento da linguagem, né, houve a evolução da espécie humana, então houve também a necessidade de medir, né? Quando começaram a desenvolver a linguagem. A necessidade de contar, né? Logo no iniciozinho do ano, nós tivemos uma aula onde pudemos entender a necessidade de contar, que foi quando surgiu os números, né? Houve a necessidade de contar. Então, as pessoas, ao longo do tempo, começaram a se desenvolver. E nisso também a questão de medir também acompanha esse ritmo de evolução. Só os números não bastam. Então, como a gente, não sei se vocês lembram, mas a gente viu também a questão da origem dos números, como foi que surgiram, a utilização. Só que, por exemplo, eu quero medir massa, eu quero medir a temperatura, né? Por exemplo, agora nesse período de pandemia, as pessoas estão muito focadas na temperatura, né? Para saber se a pessoa está febril, para saber se está doente ou não. Eu preciso medir, por exemplo, o tamanho de uma sala, medir o tamanho de um objeto. Então, eu vou medir, certo? Eu vou usar o quê? Números para quantificar o tamanho. Porém, os números só não bastam. Porque, digamos que eu meça o caderno, né? Eu tenho um caderno, vou medir. Ele mede, um exemplo, 30. Aí você vai dizer 30, certo? Mas 30 o quê? O que é que ele mede? Certo? Então, começará a serem criadas as unidades baseadas na anatomia. Como assim? Anatomia significa corpo. Ou seja, começaram a fazer as medições usando palmos, polegadas, pés. Então, começaram a usar partes do corpo para fazer essas medições, certo? Só que com o passar do tempo, com a evolução, com as pessoas aumentando a população, aumentando os negócios, aumentando a questão da evolução das pessoas, essa questão de medir usando partes do corpo, como braço, braçada, palmos, polegadas, pés, não foram suficientes. Então, surgiu um sistema único de unidades, certo? Por quê? Cada pessoa tem seu formato, né, do corpo, tem sua anatomia, tem seu tamanho. Então, não era justo haver uma medição, por exemplo, se houvesse a negociação de um terreno. Então, a pessoa que está vendendo é uma pessoa que tem um tipo de corpo. Então, ele vai medir, por exemplo, com pés, com braços, palmos, não sei. A pessoa que vai comprar tem outro tamanho, tem outra estrutura de corpo. Então, havia essa divergência na questão das negociações, né? Porque uma pessoa tinha um tamanho, outra pessoa tinha outro. E aí? Quem é que estava certo ou quem estava errado? Na verdade, ninguém. Então, por isso teve que aparecer, né, surgir um sistema de unidades. Então, qual a importância desse sistema de unidades, ou SI?
clareza de entendimentos internacionais, técnica, científica, por exemplo, quando vai se fazer experimentos, estudos, os cientistas, por exemplo, na questão da vacinação contra o Covid. Então, tem que haver as medidas corretas, a quantidade de ingredientes, né, de substâncias que serão colocadas na vacina para haver uma eficácia. Então, não era apenas suficiente que cada pessoa tivesse uma unidade de medida. Então, teve que haver essa unificação para quê? Por exemplo, se a vacina for desenvolvida nos Estados Unidos, o Brasil tem que ter direito, outros países terão direito. Então, para que não houvesse divergência entre países dessas unidades de medida, então houve essa unificação. Para a questão de transações comerciais, como eu falei para vocês, a questão da negociação de um terreno, de uma casa, de um loteamento. Então, o padrão é o mesmo. Então, se o comprador medir e o vendedor medir, vão dar a mesma medida. Por quê? Porque é uma coisa unificada, um sistema unificado. Garantia de coerência ao longo dos anos, ou seja, que não mude. Um metro hoje vai ser um metro daqui a 10 anos, vai ser um metro daqui a 100 anos. 300 gramas serão a mesma quantidade, 300 gramas serão hoje, daqui a 10 anos a mesma quantidade serão 300 gramas, daqui a um século a mesma quantidade serão 300 gramas. Coerência entre unidades simplificam equações da física. Isso aqui é mais, vocês não precisam se deter a isso, estudos mais aprofundados. Então, vamos ver quais são as unidades de medida. A gente tem a grandeza, ou seja, o que eu vou medir, a unidade que eu vou medir e o símbolo. Primeiro, comprimento. Qual a unidade que eu uso? O metro. E o símbolo é M. O metro é a unidade padrão. Quando a gente fala aqui de unidade, significa unidade padrão, que é a principal, a mais importante, certo? Mas existem outras unidades maiores e outras unidades menores para medir comprimento, mas o metro é o que a gente chama de unidade padrão. Temos a massa, que a unidade é o quilograma, e o símbolo é kg. Da mesma forma, a unidade quilograma é o padrão. Existem unidades menores, existem unidades maiores, mas o padrão aqui fica principal é o quilograma. Para medir a capacidade, temos o litro, o símbolo é L. Para medir a temperatura, nós usamos os graus Celsius, que é o símbolozinho é esse bolinha com o C. Temperatura de quê? Temperatura do corpo, temperatura do ambiente, temperatura de objetos, de comidas e etc. Volume é usado, são usados os metros cúbicos. O símbolo é M com esse 3 pequenininho aqui em cima, certo? E a área, eu utilizo os metros quadrados e o símbolo é o M com esse 2 pequenininho aqui. Então, todas essas unidades que a gente vê são as unidades padrão. E a gente vai ver agora que existem unidades maiores e menores. Por exemplo, do comprimento. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, que é o que eu falei para vocês no slide anterior. O mais utilizado é a medida padrão. Mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Porque se queremos, por exemplo, medir um estádio de futebol, né? Queremos medir uma régua. Então, eu não vou usar a mesma unidade. Por quê? Porque o estádio é grande, uma régua é pequeno. Ou um caderno, ou um celular. Enfim, objetos pequenos eu uso determinadas unidades, objetos ou lugares grandes, objetos maiores. Aqui a gente tem. Medir faz parte do nosso dia a dia, né? A gente está sempre medindo as coisas. Então, entre as medidas mais comuns está a unidade de medida de comprimento. A gente tem o metro, que é a unidade padrão, que é o M. Aí, grandes medidas, usamos o quilômetro, né? Porque como a gente vai medir a extensão, a distância, por exemplo, de uma cidade a outra, não é viável a gente estar medindo em metros, né?
Então, teve que ser utilizada outra unidade maior, que no caso é o quilômetro. E 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, eu posso medir até 999,999 metros. Quando eu completar os 1.000, eu já posso trocar esses 1.000 por 1 quilômetro, que o símbolo é km. Temos o centímetro, que é usada, aliás, para medir objetos ou distâncias pequenas, né? Como eu havia falado do exemplo do caderno. Se você vai medir seu caderno, você não vai usar o quilômetro para medir. Você vai usar o quê? O centímetro. Por quê? Porque o centímetro, símbolo cm, é justamente usado para medir objetos pequenos. Da mesma forma, o milímetro, né? Quando ainda é menor ainda, coisas minúsculas, usa-se o milímetro. Que 1 centímetro equivale a 0,01 metro, ou seja, a centésima parte do metro. É a mesma coisa que eu pegar 1 metro e dividir por 100. Cada partezinha equivale a 1 centímetro. E 1 milímetro, símbolo mm, equivale a 0,001 metro, ou seja, a milésima parte do metro. Se eu pegar o metro e dividir em 1.000 partes, cada partezinha equivale a 1 milímetro. Aí a gente tem aqui, né, as medidas de comprimento, ok? Temos os chamados múltiplos e submúltiplos do metro. Os múltiplos são unidades maiores que o metro. Eu utilizo para medir coisas grandes extensões. Os submúltiplos já são os valores menores que o metro. Eu utilizo para medir objetos, extensões em pequeno tamanho. Aí a gente tem aqui, ó, o metro no principal, é a medida principal, é a medida padrão. Temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, que são as unidades menores, chamadas de múltiplos. Aqui à direita temos os submúltiplos, ou seja, as unidades menores. Aqui eu tenho o decímetro, o centímetro e depois o milímetro. Aqui, ó. Então, o km é o quilômetro, hm, hectômetro, DAM, decâmetro. São unidades maiores. Aqui o metro, unidades menores, decímetro, centímetro, milímetro. Então, daqui para cá eu vou dividir o metro. Aqui eu dividi o metro em 10 partes. Se eu dividir o metro, né? Cada parte vai ser decímetro. Se eu dividir o metro em 100 partes, cada uma vai ser o centímetro. Se eu dividir o metro em 1.000 partes, cada uma vai ser milímetro. E aqui as unidades maiores. Se eu multiplicar 1 metro por 10, eu vou encontrar um decâmetro. É 10 vezes 1 metro. Pegar 10 metros. Pegar 1 metro, mais outro, mais outro, mais outro. Os 10 equivalem a um decâmetro. Hectômetro. Então, eu vou multiplicar o metro por 1.000. Então, por 100, aliás. Então, cada 100 metros equivale a um hectômetro. E, finalmente, o quilômetro são 1.000 metros, ou seja, a cada 1.000 metros, a gente tem 1 quilômetro. Agora vem a outra, as medidas de massa. Observe a distinção entre os conceitos de massa e peso, que a gente precisa entender isso aqui. Às vezes, na maioria das vezes, a gente vai em uma balança e diz, eu vou me pesar, vou ver qual é o meu peso. Mas ainda não é o certo a gente falar assim. Por quê? Porque massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, sendo, portanto, constante em qualquer lugar da Terra ou fora dela. Ou seja, é realmente a quantidade de gramas que a pessoa tem. Se eu pesar aqui na Terra 50 quilogramas, na Lua eu estarei pesando 50 quilogramas, em Marte, em Júpiter, no Sol, em qualquer lugar. Claro que a gente não iria nesses planetas, nem no Sol, mas um exemplo. Já o peso de um corpo é a força com que esse corpo é atraído, a gravidade, para o centro da Terra. Varia de acordo com o local em que o corpo se encontra. Porque todos os corpos celestes, no caso planetas, né, eles têm a gravidade. Então, no caso, o que é a gravidade? No centro da Terra, por exemplo, a gente tem como se fosse digamos, um imã, uma força que puxa a gente, que não deixa a gente flutuar, certo? Como, por exemplo, quem vai para a Lua.
Na Lua eles flutuam, por quê? Porque a gravidade é menor. Então, lá na Lua, meu peso é bem menor. Aqui na Terra já é maior. Por quê? Porque envolve a força com que o corpo celeste vai nos atrair, ok? E a palavra grama, empregada no sentido de unidade de medida de massa de um corpo, é um substantivo masculino. Assim, 200 gramas, lê-se 200 gramas. Isso é um erro que a gente vê muito cometendo e que vocês não podem cometer. Por quê? Porque a gente às vezes diz, eu vou comprar 200 gramas de queijo. Não é 200 gramas. Por quê? Porque grama é um substantivo masculino no sentido de medida. Então, eu tenho que usar a palavra no sentido masculino, certo? E voltando, continuando, a unidade fundamental de massa chama-se quilograma. Apesar do quilograma ser a unidade fundamental de massa, utilizamos na prática o grama como unidade principal de massa, né? Então, a gente vai ver quantos gramas tem determinados objetos, né? Geralmente a gente utiliza mais. A gente tem a tabela dos múltiplos e submúltiplos do grama. Então, aqui no centro, na unidade principal, está o grama. Aqui o símbolo é 1G. À direita, aqui nós temos os submúltiplos, ou seja, os números menores do que o grama. Temos o decigrama, que é DG, centigrama, CG e o miligrama, MG. O decigrama equivale a 0,1 grama, ou seja, se eu pegar 1 grama e dividir por 10, eu vou encontrar um decigrama. O centigrama equivale a 0,01 grama, ou seja, se eu pegar 1 grama e dividir por 100, eu encontrarei um centigrama. E o miligrama, que é o que a gente também utiliza muito, né? A gente nunca fala decigrama ou centigrama, mas miligrama, que é utilizado em remédios e coisas do tipo. 1 grama equivale a 0,0, aliás, 1 miligrama equivale a 0,001 grama. Ou seja, se eu pegar 1 grama e dividir por 1000, eu vou encontrar aqui 1 miligrama. À esquerda, nós temos as unidades maiores. Aqui, o decagrama, se eu pegar 1 grama e multiplicar por 10, ou seja, para eu ter 1 decagrama, eu tenho que ter 10 gramas. O hectograma, HG, equivale a 100 gramas, certo? Quando eu completar 100 gramas, eu vou ter um hectograma. E o quilograma equivale a 1000 gramas, ou seja, 1 quilo, para eu ter 1 quilograma, eu tenho que ter 1000 gramas. As medidas de capacidade, quais são elas? A quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente. Afinal, quando enchemos este recipiente, o líquido assume a forma do mesmo. Capacidade é o volume interno de um recipiente. A unidade fundamental de capacidade chama-se litro. Litro é a capacidade de um cubo que tem 1 decímetro de aresta, ou seja, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Ou seja, o que é a capacidade? Capacidade já está dizendo quanto cabe em determinado recipiente. Você pode ter uma jarra, um copo, uma panela, uma bacia, um tambor, uma cisterna, uma caixa d'água. Tudo isso tem uma capacidade, ou seja, quanto de líquido cabe ali. Por exemplo, as cisternas que são construídas aí. Quanto de água cabe ali dentro? Então, essa é o quê? A capacidade da cisterna, ou seja, quanto de água, no caso, caberá na cisterna. Aqui a gente também tem os múltiplos e submúltiplos do litro. A gente tem a unidade fundamental, né, que eu utilizo para fazer a medição da capacidade é o litro. Tantos litros que cabem numa cisterna, 2 litros que cabem numa jarra e assim por diante. Então, a gente tem a unidade fundamental, litro, o símbolo é L e equivale a 1 litro. À direita, nós temos os submúltiplos, ou seja, as unidades menores. Desse litro, DL, equivale a 0,1 litro, ou seja, eu pegar 1 litro e dividir por 10. O centilitro equivale a 0,01 litro. Eu pegar 1 litro é a mesma coisa que eu pegar 1 litro e dividir por 100. O mililitro, que é os mais utilizados, que é o ml, eu utilizo para medir quantidades de líquidos pequenas, equivale a 0,01 litro, ou seja, se eu pegar 1 litro e dividir por 1000, eu vou ter 1 mililitro.
Da mesma forma, à esquerda, eu tenho os múltiplos, ou seja, as unidades maiores que o litro. Decalitro equivale a 10 litros, ou seja, se eu pegar uma jarra, uma garrafa, uma bacia, não sei, com 10 litros, eu vou ter ali a mesma coisa que um decalitro. Um hectolitro equivale a 100 litros e o quilolitro equivale a 1000 litros. Então, essas são as unidades menores ou submúltiplos. Aqui as unidades maiores ou a gente também tem a medida de temperatura, que é quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, ou seja, saber se a pessoa está mais fria, mais quente, assim como objetos. É de um ambiente, de refrigeradores, da água, entre outros. Utilizamos um objeto chamado de termômetro. Temos 3 tipos de termômetros e cada um possui uma utilização, ou seja, temperatura eu medir a questão do quente ou do frio, ok? A gente tem o termômetro para medir a temperatura de ambientes, utilizamos esse termômetro aqui, ou seja, se eu quiser saber é, na minha cidade, em Carnaíba, quantos graus estão, então eu uso esse medidor desse. Na medição de temperaturas de pessoas, refrigeradores, caixas térmicas, entre outros, utilizamos o seguinte instrumento digital. Então, coloca aqui, né? E aparece um número. Depois de alguns minutos ou alguns segundos, aparecem aqui alguns números. Esses números são a temperatura. Do caso, se fosse medir a temperatura de uma pessoa, aqui eu teria 36,8 graus, que é a temperatura normal. Certo? Esse é o termômetro digital. E o termômetro de mercúrio é exclusivo para medições de temperaturas de pessoas, que é esse aqui. Coloca-o geralmente embaixo do braço, e é chamado de mercúrio porque aqui dentro tem um líquidozinho que é chamado de mercúrio, é um líquido vermelho. Ele se dilata em altas temperaturas, ou seja, esse líquido, quando ele está em lugares muito quentes, ele costuma se expandir, ele aumenta, ele dilata. Por isso que ele é muito utilizado na medição de temperatura. A meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor ou frio, certo? Então, geralmente, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, nas cidades tem esses termômetros aqui, que eles medem quantos graus estão em uma determinada cidade. A outra, medidas de volume. As medidas de volume possuem grande importância nas situações envolvendo capacidades de sólidos. Podemos definir volume como um espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Ok? É a mesma coisa que capacidade. Eu quero saber quanto se pode caber em uma determinada substância. Qual o volume que ela comporta, certo? E a gente tem o metro cúbico como unidade padrão de medida de volume, que é o M3, certo? Esse M3 é a medida para medir, é a unidade, é o símbolo para metro cúbico. Aí temos aqui, ó, o metro cúbico é a medida equivalente ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Ou seja, se eu pegar um cubinho que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura, eu vou ter o equivalente a 1 metro cúbico, que é esse aqui, ó. Os contornos de um cubo são as arestas e o volume do cubo é 1 metro cúbico. Aqui, eu peguei esse cubo aqui, ó, esse formato. Quando ele tiver 1 metro no comprimento, 1 metro na largura, 1 metro na altura, a gente diz que ele tem 1 metro cúbico. Aí, assim como as outras unidades, eles também têm os múltiplos e submúltiplos. Aí a gente tem a unidade fundamental, é o metro cúbico, M3. Aí temos os múltiplos, o decâmetro cúbico, que equivalem a 1000 metros cúbicos, o hectômetro cúbico, que equivalem a 1 milhão de metros cúbicos, e o quilômetro cúbico, que equivale a 1 trilhão de metros cúbicos, ok? Os submúltiplos, que são as unidades menores, a gente tem o milímetro cúbico,
né? Que equivale a 0,000000001 metro cúbico. Temos o centímetro cúbico, que equivale a 0,0000001 metro cúbico. É muito, muito, muito pequeno. E o decímetro cúbico, que equivale a 0,001 metro cúbico. É só para a gente conhecer, né? Porque a gente não vai se deter a essa parte aqui agora. É só para vocês saberem que existem as unidades maiores, que são os múltiplos, e as unidades menores, que são os submúltiplos. E, por fim, temos a área de uma superfície. O que é área? A área é todo o espaço de uma superfície, certo? Por exemplo, eu quero medir a área de um terreno para eu comprar. Então, ali eu vou medir a superfície, quanto tem ali para eu fazer a compra. Observe o contorno das figuras abaixo. A área é todo o preenchimento dentro deste contorno. Então, por exemplo, aqui eu tenho este retângulo. Isso aqui tudo é a área. O triângulo, isso aqui tudo é a área. O hexágono, que tem 6 lados, isso tudo aqui, ó, é a área. E essa figura aqui, parecido um círculo, mas ele está um pouco mais achatado. Isso aqui tudo, ó, essa parte todinha de verde, também é a área. E para medir a área de uma superfície, eu vou ter o centímetro quadrado é uma unidade de área. O quadrado ao lado tem lados de 1 centímetro. Então, dizemos que sua área é 1 centímetro quadrado. Isso aqui equivale a um quadradinho que mede 1 centímetro quadrado. Ao colocar 2 quadrados, a área vai ficar com 2 centímetros quadrados. Então, quanto mais quadrados, dependendo da quantidade de quadrados, eu vou ter a quantidade de centímetros quadrados, ok? Aqui eu tenho 3, então eu tenho 3 centímetros quadrados. 4 quadradinhos equivale a 4 centímetros quadrados. 5 quadradinhos equivalem a 5 centímetros quadrados. E isso se realmente o meu quadradinho tiver 1 centímetro ó, ao redor. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, um aqui e outro aqui, ok? Então, esse quadradinho, como ele tem 1 centímetro quadrado, é que cada quadradinho equivale a 1 centímetro. Logo, a quantidade total de quadradinhos equivale à quantidade total de área. E cada figura geométrica tem o seu modo de calcular a área. Por exemplo, a área de uma região retangular, ou seja, um retângulo, que ele tem o comprimento maior do que a largura. Para eu calcular a área dele, o que é que eu faço? Multiplico. A área é igual a C vezes L, ou seja, o comprimento vezes largura, ou seja, você vai pegar essa medida aqui, multiplicar por essa daqui. Nisso, você encontra já o comprimento. Desculpem, a área desse retângulo. E a área de uma região quadrada, o que é um quadrado? É uma figura que tem os 4 lados iguais. Logo, a medida da área do quadrado vai ser L vezes L, ou seja, lado vezes lado, certo?